Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje, nosso podcast, vamos acompanhar o ato debate que vai acontecer no Sindicato dos Químicos. Trata-se aí de uma atividade chamada pela APOESP, em conjunto, né, com o Sindicerv, né, São José dos Campos, com o objetivo aí de debater essa onda de violência que está ocorrendo aí no último período, né? Conforme vocês podem perceber, né, nas últimas semanas ocorreram diversos casos de violência em escolas, né, resultando na morte de uma professora e também aí em vários outros feridos. Aqui em São José não é diferente. Aqui em São José tem várias denúncias de ameaças de violências, né? As ameaças de massacre, né? Conforme eles próprios falam. E nós, mesa de debates, vamos acompanhar essa discussão, né? Achamos que é importante que os trabalhadores, principalmente a comunidade escolar, acompanhe, né, esse debate que está ocorrendo aqui em São José e que deve acontecer aí no Brasil inteiro. Eu estou aqui com o Zé Carlos, ele que é da CUT. Zé Carlos, né, você que é do movimento sindical, mas aí está fora aí do movimento sindical da educação, como que você olha essa onda, né, de violência? Nós vemos isso com muita preocupação. A situação que vive o Brasil, nesses últimos anos, com o governo que passou aí, deixou um histórico que arrastou ódio para o Brasil inteiro. Eu acredito que a sociedade como um todo tem que se organizar, né? Por exemplo, eu tenho filho que estuda, tenho neto que estuda, e a preocupação dos pais, né, nesse momento, levar o filho na escola com a violência que está aí, né? Violência que está crescendo no Brasil. E, naturalmente, nós trazemos aqui a solidariedade aos professores, aos educadores, né, que estão lutando esse importante debate no dia de hoje, na noite de hoje, aqui em São José dos Campos. Com certeza, é preciso fazer manifestações, se organizar, fazer atos, talvez, e nós nos colocaremos à disposição do movimento sindical aqui da região, junto com a POESP, junto com o Sindicato de Servidores, junto com a FUS, nessa luta aí. Maravilha, muito obrigado, Zé Carlos. Tamo junto, um abraço. Olá, eu estou com o Guido, ele que é um dos diretores da POSP. Guido, primeiramente, como que você vê essa onda de violência aí nas escolas? Olha, o problema é o seguinte, a violência nas escolas, desde 2000, a POS vem acompanhando. Em 2000, nos anos 2000, aliás, vários anos da década, nós desenvolvemos a campanha Paz nas Escolas. Depois, em 2011, saiu a nossa primeira pesquisa sobre violência nas escolas. Em 2017, fizemos uma segunda sobre qualidade da educação e a violência se apresentou de forma bastante contundente nessa. E nessa daí foi interessante porque já se apontava a necessidade, em 2017, de profissionais de saúde mental dentro das escolas, né? Agora, em janeiro, aliás, nós encomendamos mais uma pesquisa sobre a violência, que culminou, coincidentemente, com esses episódios lamentáveis desses últimos dias. Mas a violência na escola, como eu quero dizer, ela tem uma continuidade porque as políticas de destruição da escola pública têm uma continuidade, né? Agora, algumas coisas mudaram para pior, obviamente, na conjuntura, né? O exercício, digamos, de massacre da educação e da cultura que esses 4 anos de bolsonarismo provocou no país tem sua repercussão, porque, veja, você tem um presidente da República o tempo todo fazendo apologia de armas, e os seus seguidores fazendo apologia da violência como resolução dos conflitos. Obviamente isso vai ter uma repercussão em toda a sociedade e inclusive dentro da escola. E uma outra questão que a gente não pode tirar de contexto também, que é uma coisa que é um pouco diferente, que a gente viu, vem acompanhando, é o peso das redes sociais. Por isso que eu acho que foi importante, né, as iniciativas que o governo federal tomou agora. O Flávio Dino apresentou um conjunto de medidas, e não se trata de regulação de mídias sociais, mas sim de você, né, ter claro que as mídias sociais não é território de apologia da violência. Pode ser um território de liberdade, de construção de conhecimento, mas não pode ser, a pretexto da liberdade de expressão,
um lugar de apologia e de culto à violência, né? Porque, obviamente, muitos desses ataques nas escolas, a gente tem percebido, têm origem, inclusive, né, em organizações que estão aí, né, nas redes sociais, eu não digo nem na Darknet, estão aí em redes sociais públicas mesmo, né, que são de conhecimento público, domínio público. Porque públicas elas não são, né? São privadas, mas são domínio público. Então, é esse o problema que eu acho que a gente vem assistindo. A solução passa por medidas que o governo federal está tomando, mas passa também por outras questões. É preciso que as escolas não sejam tratadas como presídios. Você entra nas escolas, a POS também fez pesquisa sobre o tema, sobre a questão da arquitetura nas escolas, por ocasião da pandemia, né? Então, a quantidade de grades e de câmeras, né, já é um problema, porque não resolve a questão da violência cotidiana que está lá, né, que a pessoa já é agredida por aquela arquitetura, por aquela falta de funcionário, né? E aí você tem agora a possibilidade, que o governador Tarcísio aventa, de levar policiais aposentados para dentro das escolas, armados, ou seja, você levar a gestão do sistema prisional para dentro da escola, é o fracasso da educação. Portanto, é com isso que nós temos que combater. Nós temos que lutar pela gestão democrática das escolas, que foi abandonada, por gestões autárquicas. Nós precisamos lutar para mais investimento e valorização dos profissionais que estão lá, com mais contratação de trabalhadores, numa relação mais orgânica com as comunidades para evitar a depredação e a violência. Né? Policiamento, sim, mas no entorno, né? Para evitar problemas que ocorrem no entorno da escola. Dentro da escola, não. A escola é lugar de construção de conhecimento. Então, eu acho que são essas questões que estão no debate do dia, mas nós entendemos que elas não podem estar no debate do dia só porque quando ocorre uma tragédia, não é? Cotidianamente, os professores, os estudantes são vítimas de violência de um Estado que oprime, que dá uma educação pobre, empobrecida, com uma reforma do ensino médio, né, meia boca, que dá um português matemático instrumental e olhe lá, né, ceifa geografia, história, química, né, são matérias que são ceifadas do currículo, oferece um currículo empobrecido e ainda cria PEI, né, que é o projeto de escola de tempo integral, que enfia as crianças dentro da escola como depósito, né? E lá elas ficam, obviamente, sem laboratório, sem biblioteca, sem funcionário. É o paiol perfeito para ser incendiado pela violência, que já está fora das escolas, que foi patrocinada pelo governo Bolsonaro, né? E ela aí, essa violência entra nas escolas porque tem lá um terreno fértil, né? Para que isso, né, tenha época. Ô Guido, para a gente finalizar aqui, né, tendo, né, investigado, tendo essa relação, descobrindo essa relação que muitos casos de violência nas escolas com grupos de extrema direita na internet, nessa dark web aí que você fala, não está na hora, né, da categoria, né, protagonizar uma grande greve, né, não somente os professores do estado de São Paulo, acho que mais os professores do Brasil inteiro, né, porque a gente vai ficar à mercê disso, né? Não está na hora da CNTE pensar uma grande greve aí pela educação contra as violências nas escolas? A CNTE está chamando dia 26 agora, né, uma greve nacional. Nós vamos participar. Né? Obviamente que os professores, eles estão aflitos com as condições de trabalho, estão aflitos com essas questões de segurança, estão aflitos com a questão de salário, estão aflitos com a ausência de carreira, né? Ou seja, os professores temporários, então, têm uma pauta extensa, a começar pelo fim da precarização da sua contratação, né? E essas pautas que nos movem. Nós vamos continuar tentando construir uma greve nacional, né? Tem a sindicativa do dia 23, mas nós precisamos ter esse diálogo com os professores. Né? Eu estava comentando contigo, né? Assim, olha, são poucos professores que estavam aqui hoje no debate. Era para ter mais. Então acho que é isso aí. Muito obrigado, Guido. Obrigado você, obrigado aos teus ouvintes, e a gente está aí à disposição sempre que necessário para debater essas questões relativas à educação. Eu estou aqui com o Jorge, né, representante da POSP daqui de São José dos Campos,
Jorge, primeiramente, nesses últimos dias, né, houveram várias ameaças de violência em escolas aqui de São José dos Campos, né? Como que você primeiramente vê esses casos? Bom, a violência na escola já vem de longo tempo e nesses 4 anos aumentou e está aumentando e deixando muito apreensivo a sociedade escolar. Mas isso também tem uma série de impactos, né? A gente pode colocar muitos impactos para que a violência se torne hoje cada vez mais nas escolas. A questão da cultura de ódio, que o governo, durante 4 anos, aumentou, né, e propagou isso daí. A questão, por exemplo, da escola, a gestão da escola também, que hoje a terceirização, né, onde que professores de categoria O é uma grande quantidade, serventes, inspetores de alunos, tudo terceirizado. E aí o que acontece? O vínculo desses profissionais com a escola é muito pequeno. Então, quando eles começam a conhecer a comunidade, eles já são mudados, né? Então, a escola, esse projeto que está de terceirização e que essa rotatividade também faz com que a escola também não tenha muito a defender, por exemplo, os alunos, né? Então, e outra coisa também, a questão do ódio, que essa propaganda de ódio que vem na internet, isso aí, reflete dentro da casa dos alunos também, dentro da família, e traz isso aí para a escola. A escola, às vezes, não está preparada para receber isso daí. E não é colocando, por exemplo, policiais dentro da escola que isso vai resolver. Pelo contrário, pode piorar muito mais. Então, o que acontece? A gente tem que pensar num projeto, né, de inclusão dos alunos e da escola, para que a gente possa transformar a escola em centro mesmo de saber e descobrimento e oportunidade para os alunos. Então é isso aí, muito obrigado, Jorge. Obrigado e até a próxima. Eu estou aqui com a Juliana Fraga, ela é vereadora de São José dos Campos pelo Partido dos Trabalhadores. E Juliana, primeiramente, como que você vê as ações da prefeitura, né, em torno desse tema? Bom, é um tema que a gente precisa discutir com toda a sociedade, que de fato algumas ações têm que acontecer, porém, foi o que eu falei ontem na sessão. Em conjunto a tudo isso, as situações que acontecem na escola, a gente tem que começar a falar da sociedade, de uma cultura diferente que foi pregada esses 4 anos, né? Uma cultura de paz, por exemplo. Porque não dá para você querer colher maçã se você planta laranja. Então não dá para você querer colher paz, uma sociedade mais pacífica, se você plantou esse tempo todo o ódio, o preconceito, o armamento. Isso tudo a gente vai colher pessoas mais violentas. Então, as ações da prefeitura, na verdade, algumas já até existem, o prefeito anunciou como novas, mas já existem. E assim, você não pode pensar só na escola, porque os nossos filhos não estarão só nas escolas, né? Vai estar num parque, vai estar num shopping, vai estar no cinema, e louco tem tudo quanto é lugar. Então, a gente tem que pensar numa sociedade como um todo. E aí a mudança de pensamento, de cultura para mudar a realidade de verdade. O prefeito, nessa manhã, ele fez uma coletiva de imprensa, né? Eu não sei se você chegou a acompanhar ou se tem alguma coisa aí discutindo sobre isso. Qual que é o balanço que você faz dessa coletiva?
Então, primeiro, você ter uma ideia, né? Lógico que pressão vem de todos os lados, né? A gente quer uma resposta da prefeitura, os pais querem, exigem, estão certo, então estão preocupados. E aí fez uma coletiva para anunciar o quê? Para anunciar o botão do pânico que já existe, para anunciar que vai ter uma guarda terceirizada nas escolas, mas que tipo de guarda? Como que vai ser isso? Isso vai resolver de fato um problema? Talvez vai dar uma sensação de segurança, mas isso não vai resolver o problema de uma sociedade. Então são situações, eu acompanhei muito pouco, porque eu já tinha uma outra atividade e fui pegando o que foi falado, mas nós vamos estudar melhor o que foi falado nessa coletiva para ver o que realmente é efetivo, né? Para a gente finalizar, e a Câmara, né, dos Vereadores tem feito o que em relação a esse tema? Então, esse tema, depois que acontece, toda vez que acontece uma situação dessa na escola, isso aconteceu naquela época em Suzano, em 2019, aconteceu na semana retrasada com a professora, quando um aluno matou a professora. Toda vez que acontece algo assim muito que sai da mídia, tem uma enxurrada de projetos de câmera na escola, de porta giratória, de guarda nas escolas. Então, assim, é isso que apresenta. Só que passado essa situação, quando acalmar, ninguém discute mais a realidade da escola. Se desvaloriza o professor em todo momento, não conhece a realidade de uma escola de 35, 40 alunos, né? E assim, esquece da escola e do que realmente precisa mudar. Então, infelizmente, as discussões acontecem só pontuais. Então é isso aí, muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço pelo espaço. Um abraço. Eu estou aqui com o Cauã, da UJC, da Juventude do Partido Comunista Brasileiro. Cauã, né, primeiramente, como que você vê essa questão da onda de violência nas escolas? Primeiramente tem que sempre se solidarizar com as vítimas desses atentados, né? É uma questão de que muito mais, né, de segurança pública, da questão de segurança das escolas também. E de fato não tem como a galera estudar nas escolas estando com um sistema de insegurança dessa forma, né? Mas além disso tem um problema ainda maior, né, que a gente avalia dentro dessa situação, né? Por quê? Porque a gente avalia que, no caso da coletiva que hoje rolou aí da prefeitura, por exemplo, uma diretora foi lá, a diretora do Carnivale lá, foi lá falar que, que a gente está em contato com os responsáveis, com os pais, com as mães, com a comunidade escolar como um todo, mas o que a gente vem ouvindo de quem está estudando de fato e esses próprios responsáveis é totalmente contrário. Aliás, esse ponto, né, eles levaram só a questão das escolas municipais. As escolas estaduais aqui de São José dos Campos, por exemplo, a situação é completamente diferente. A gente percebe uma situação até mais de abandono do que o contrário. Então, tipo assim, beleza, coloca uma PM na porta de uma escola, que é até pior porque militariza um pouco a escola, né? Perceber que a gente está num atentado e estão militarizando as escolas, né? Essa é a situação que está acontecendo agora. E aí, para piorar, né, nessa situação, a gente tem aí o novo ensino médio, né? Então, o que a gente percebe é que o novo ensino médio é uma incubadora disso, né? Um sistema de uma escola completamente precarizada, um sistema com baixos recursos, uma infraestrutura péssima da escola, muitas matérias completamente inúteis para a educação desses estudantes, cargas horárias abusivas também para os professores, e aí, além de tudo, né? Além dessa questão toda da coletiva de imprensa, também não foi mencionado nada da situação dos professores. O que foi mencionado foi lá uma apresentação em que se falou sobre mediação de conflitos, como se o professor fosse o cara responsável por cuidar desses alunos que estão cometendo os atentados. Isso não faz sentido nenhum, está acontecendo atentados, pessoas estão morrendo e a solução deles é mediação de conflitos entre os professores e os estudantes. Não faz sentido. Essa não é a função dos professores. O professor não é pai de aluno, não é mãe de aluno, ele não está lá para isso. E está sendo colocada a responsabilidade deles de uma coisa que é muito maior, muito mais complicada. Digamos assim que pimenta no olho dos outros é refresco, né? Perfeitamente. E Cauã, qual que é a importância aí da juventude se mobilizar em relação à questão desse tema e mais também em outros temas referentes à educação, como a reforma do ensino médio? Bom, o que a gente percebe, na verdade, é o que acontece lá, por exemplo, que até citar um bom exemplo, né, do Miguel Naked. A gente esteve por lá, né, e, por exemplo, cerca de 2 semanas atrás aconteceu um caso de racismo escandaloso de uma professora lá, e a real é que a diretoria ia acontecer mais ou menos o que acontece em várias outras escolas aqui. Iria cobertar, ia passar um pano lá e até passar lá e ninguém perceber mais.
Só que a comunidade escolar não aceitou isso, se mobilizou, esteve lá na frente da escola, fez cartaz, levou todo mundo para lá para frente do negócio e exigiu uma resposta direta e agora está sendo dada, entendeu? A professora está sendo processada por isso. E, enfim, né, o que acontece é justamente disso. A gente precisa de que toda a comunidade escolar esteja se mobilizando para que a gente derrube essa reforma do novo ensino médio, para que a gente impeça esses atentados, né? A gente vem convocando a ideia de uma greve, inclusive no setor estudantil, que a gente acredita que tem que ter uma resposta frontal a esses atentados, entendeu? E a resposta que a comunidade pode dar é justamente uma greve no setor educacional até que se resolva esses problemas. É isso aí, muito obrigado, Cauã. Eu que agradeço. Eu estou aqui com a Amélia, também vereadora aí do PT em São José dos Campos. Amélia, é possível, primeiramente, fazer uma relação desses ataques, né, com o discurso da extrema-direita? Infelizmente, nós tivemos aí vários casos. Os jovens têm hoje uma outra relação, estou ouvindo aqui, inclusive no próprio estudo que foi feito por essas técnicas, apontam que na medida da pandemia os jovens se articularam, né, os adolescentes nos jogos, e a extrema-direita também ocupou esses espaços. Sim. Como que você avalia, primeiramente, a coletiva de imprensa que o prefeito deu hoje em relação a esse tema? Bom, primeiro, eu acho que ele fez as iniciativas só do ponto de vista policial, né? Não pensou e não deu nenhuma alternativa de articulação com a comunidade. O botão do pânico, como a gente viu aqui no relato, ele pode não dar certo, né? Um botão de pânico que já existe parcialmente, mas ele pode não funcionar, até porque alguns alunos utilizam o botão do pânico para não ter aula, são adolescentes, né? Então, infelizmente, pode não funcionar. Explica aí para o ouvinte, inclusive para a gente finalizar aqui, Amélia, o que é esse botão do pânico? A escola teria um botão para acionar, caso tenha algum problema, aciona a polícia rapidamente. Então, pelo relato que eu vi aqui, porque a cidade que já tem o botão do pânico é o Rio de Janeiro e outras mais, mas que já teve problemas que os adolescentes já acionaram o botão, mas sendo para não ter aula. Então é isso aí, Amélia, muito obrigado. Um abraço a todos. Eu estou aqui com o Gradella, né, do PSTU, da Conlutas. Gradella, primeiramente, né, como que o PSTU e a Conlutas vê essa questão da violência nas escolas que está ocorrendo aí nesse último período? Olha, é uma consequência dessa crise econômica continuada que nós estamos aí, que leva a uma degeneração das condições de vida da população. A crise do capitalismo tem deixado cada vez populações mais pobres. E isso aí a gente vê com os casos que começam a aparecer em maior número de trabalho escravo, de pessoas que são jogadas para morar aí em lugares que não são adequados, e por causa disso nós temos tragédia como São Sebastião, e a criação de grupos de extrema direita como esses que nós estamos vendo praticando atentados contra a escola. Normalmente são grupos que se criam no ódio, são grupos racistas, homofóbicos, grupos que desrespeitam as mulheres, né? E que manifestam, na verdade, o seu ódio, o seu descontentamento, atacando justamente aqueles que são vítimas da miséria capitalista, que são o quê? São os negros, são as pessoas mais pobres e agora até as crianças, né? Que são o setor mais vulnerável que a gente tem na sociedade. Para combatê-los, é necessário que a gente tenha uma mudança. Tanto uma mudança na economia, acabando com essas leis que flexibilizaram o mercado de trabalho, como a lei trabalhista, e que deixa o jovem sem perspectiva, né?
A perspectiva do jovem hoje é ser ambulante, não dá para ter, quer dizer, eu passei agora vindo aqui e na esquina tinha uma ex-aluna lá do Estevão Ferri, da minha época, uma boa aluna, muito popular entre os alunos, vendendo churrasquinho ali na porta. O jovem precisa ter uma perspectiva de evolução, de crescimento, de mais estudos, de ir para a faculdade. E é essa perspectiva que está sendo negada aos jovens e que torna alguns deles que ficam mais isolados, menos adaptados à sociedade, propenso a cair nesses grupos de extrema direita, nesse discurso de ódio que está colocado. É necessário enfrentar isso, é necessário que a escola tenha mais recursos, mais funcionários, turmas menores na escola para os professores poderem também acompanhar o que está acontecendo com aqueles alunos. Hoje, com uma sala de 40 alunos, o professor não consegue saber individualmente os problemas dos alunos e por causa disso é muito difícil a gente detectar antes em cada escola o que pode acontecer. Então, a pior medida que tem é que o governo está propondo, é colocar a polícia dentro da escola. Essa daí não vai resolver de maneira nenhuma, vai aumentar os problemas para os estudantes, vai aumentar a violência. O que nós temos que fazer hoje é aumentar os recursos dentro da comunidade escolar, criando uma escola mais humana, mais atrativa para os nossos jovens aqui no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Gradella, o Mesa de Debates vem discutindo, né, desde a semana passada, que para frear essa questão da violência, principalmente aí nesses ataques ligados à extrema-direita, é necessário ter uma greve, né, da categoria junto com a comunidade escolar. Vocês concordam com essa ideia? O que vocês acham dessa ideia? Eu acho que é necessário um movimento de auto-organização ou autodefesa da comunidade. Quer dizer, a comunidade tem que, para dar uma resposta imediata, para dar tranquilidade, ela tem que se organizar. A comunidade que eu falo é pais, alunos, professores, direção da escola, organizar um sistema de participação e de segurança para os alunos. Tanto que no próximo dia 20, que está uma grande ameaça aí contra as escolas, está correndo nas redes sociais, seria muito importante que fosse um dia de manifestação das pessoas em relação a isso. Acredito que a proposta, quer dizer, de greve é uma proposta importante para se fazer manifestações, para cobrar do governo que eles realmente tomem providências, mas não a providência de colocar mais PM na escola, mas tomem providência de colocar mais verbas na educação. Agora, independente de uma luta nesse sentido, de uma greve, é necessário também que a comunidade se auto-organize. Nós sabemos o seguinte: o que pode impedir que mais fatos como esses ocorram vai ser aquelas escolas aonde nós tivermos, inclusive cuidando da porta da escola, dentro da escola, nós tivemos pais, tivemos mais professores, tivemos mais gente ali envolvida nesse processo. Não é para delegar para um policial que nunca esteve lá na comunidade para dar segurança. Os próprios pais podem fazer isso. E, se necessário, o próprio Estado tem que garantir recursos para que esses pais estejam lá à disposição. Gradella, para a gente finalizar aqui, nesse meio período, eu particularmente fiquei pensando muito sobre, né, a bandeira que o PSTU levanta, né, em relação à questão da autodefesa, né? Qual que é a importância dessa questão da autodefesa, né, nessa onda de violência nas escolas? Então, é o que a gente fala, a autodefesa é a comunidade organizada defendendo aquela sociedade que está ali, aquela escola, os seus filhos que estão lá. Então, a autodefesa é muito importante. Quando a gente fala auto-organização, nós estamos querendo falar justamente nisso, na própria comunidade tomar a defesa contra essa extrema-direita que está agredindo, os grupos fascistas que estão aí, é a própria comunidade assumir isso daí. Então, é muito importante e nós achamos que é a única saída que tem. O Estado não tem condição de garantir. Por quê? Porque não quer fazer os investimentos na escola de garantir a segurança. O máximo que ele vai fazer é em uma ou outra escola, começar a colocar alguns policiais lá e com o tempo, até ocorrer o próximo massacre, depois ele vai novamente inventar alguma desculpa em relação a isso. Então, é necessário sim uma organização independente. Não tem solução
para nós deixarmos na mão dos governantes hoje aí a solução para esse grave problema. Então é isso aí, pessoal, daqui com o Cradella. Muito obrigado, Cradella. Obrigado aí, você que sempre acompanha aí a luta dos professores, dos servidores, e essa questão hoje é uma questão social muito importante. A gente agradece aí a mesa de debates pela participação. Eu estou aqui com a Elaine, ela que é da Comissão de Moradores do Banhado, mas ela também, né, tem uma filha que estuda em escola pública e como mãe aí está preocupada, né? Elaine, né, qual que é o seu sentimento aí como mãe, né, que tem a sua filha estudando aí todo dia, né, com essa onda de violência? Boa noite, Gui. Então, é muito preocupante, né? Muito triste também, porque o que está acontecendo nas escolas, né, é aterrorizante, né? É surreal o que está acontecendo. Criança, né, matando criança, matando professores, então a gente fica muito preocupado. E tudo isso gera por causa dos bullying que está ocorrendo na escola, né? Eu já falei com a diretora da escola da minha filha. Já falei também com as conselheiras tutelar, né, que eu acho que deveria de ter palestras dentro da escola para falar sobre o bullying, sobre as consequências que o bullying traz, né? Toda ação tem uma reação. Por isso eu acho que tem que falar sobre racismo na escola, sobre discriminação, porque tudo isso gera o bullying, né? As crianças, quando elas souberem o que elas estão fazendo, eu tenho certeza que elas vão parar e vai parar também a violência. Então isso é muito preocupante. E a sua filha chega a relatar algum tipo de ameaça, né, na escola, né? Como que tá isso aí na escola da sua filha? Ah, minha filha fala muito sobre bullying. Ela mesma já sofreu muito bullying. Ela já sofreu discriminação, né, por morar dentro da comunidade do Banhado, né? Então, por ser uma favela, ela sofre muito bullying, muita discriminação das outras crianças por conta disso. Mas também tem outras crianças que um fica chamando o outro, né, pela cor, fala assim, ah, macaco, seu negro. Então, sofre também, os amigos dela também sofrem muito racismo, né? Por isso que eu falo que teria que ter palestras antirracistas na escola, né, para ensinar que não se pode fazer isso, né, que deve se respeitar as pessoas. Então é isso aí, muito obrigado, Elaine. Obrigada a você, Gui. Eu estou aqui com Ednilson do Sindserv, também da CUT. Ednilson, como que o Sindserv vê essa questão aí da violência das escolas? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Guilherme. Então, o Sindserv hoje, né, nós estamos fazendo aqui ao vivo um debate muito importante sobre violência nas escolas. Nós estamos trazendo, na verdade, a tessitura do contexto social da família e do contexto social que essa família leva para dentro da escola, né? Então, é importante mostrar que a escola cidadã é o caminho-chave para que se construa uma relação mais perfeita, mais sincera, mais organizada e menos violenta dentro do espaço escolar. Tá? E o que nós estamos vendo hoje no contexto, não só aqui na cidade, mas no contexto geral, essa violência hoje nas escolas, ela tem um contexto muito sério e específico que precisa ser falado, precisa ser tocado. Nós vivemos um contexto de alguns anos para cá de uma violência velada, uma necessidade exagerada de arma, uma necessidade exagerada de contrariar o espaço escolar como um espaço de construção de cidadania. Nós vimos isso muito na política, nós vimos isso muito no que o governo anterior vinha difundindo, falando, nós vimos isso, infelizmente, muito dentro dos espaços religiosos, a relação de fazer arminha, crianças pegarem arma, em simulacros de arma, e tudo isso traz à tona hoje essa questão da violência e desse imediatismo que tornou hoje, difundido na escola, que nós não sabemos hoje o caminho mais exato de manter esse controle e acabar com essa violência. Foi deixado para trás durante anos, né, a questão do espaço escolar, de um contexto mais sério, mais efetivo, foi retirado do ensino médio a relação do ensino de história, da sociologia, que são os mecanismos mais importantes para a construção, não só do saber, mas a construção de uma sociedade mais oportuna, mais de amor, de carinho, isso mesmo com essa questão das disciplinas de história, filosofia, de sociologia nas escolas,
isso refletiria de um aspecto positivo até dentro da própria família. Então, a gente vê com bastante preocupação e estamos aqui fazendo esse debate hoje, tentando construir um caminho, reflorescer uma nova ideia que possa surtir efeito e trazer melhorias para a escola, e essa contribuição do Sindicerve e desse espaço hoje de diálogo aqui sendo construído. Edilson, o Mesa de Debates defende, né, que para barrar essa violência da escola, né, que você deu o contexto muito bem, né, que fruto aí desse cenário de extrema direita, né, no país, eu queria te perguntar o seguinte: qual que é a importância, né, dos professores, né, e dos profissionais da educação realizarem uma greve, né? Porque para a gente barrar isso tem que ser com a força dos trabalhadores. Como é que você vê isso? Então, Guilherme, a greve sempre é importante porque a greve, eu não vou dizer o estupim, mas ela é o que determina a relação com o governo e faz uma imposição de uma política contrária daquilo que não está sendo bom, sabe? Então esse, infelizmente, é o termômetro que vai medir as forças, né? Contrária a um pensamento que deveria ser correto. Eu penso que antes de uma greve, nós precisamos construir um debate mais amplo com toda a sociedade, com o pai e a família, dessa necessidade de encontrar um mecanismo de retornar essa escola cidadã tão importante dentro das escolas, desse espaço de diálogo, de trazer a comunidade, as famílias para dentro da escola, permitir que os alunos tenham a sua reflexão de debate, de contestamento, até mesmo de consternação da sua realidade, o que ele vive hoje. Então a escola ali é onde o aluno difunde muitas vezes os seus anseios, suas frustrações, a sua ansiedade. E a escola, ela não pode hoje, no contexto da política atual, fornecer isso, esse mecanismo para o aluno, que é um erro muito grande. Eu acho que a escola, ela tem que florir esse debate, tem que voltar esse diálogo dentro da escola. Eu acho que quando a gente aprender a trazer novamente a sociedade para esse debate, permitir que os alunos façam uso da sua palavra e da sua necessidade, que torne uma escola mais politizada em relação ao seu próprio contexto social, a gente vai ter um ganho excelente enquanto a isso. E eu acho que daí a questão de greve se torna mais num momento mais específico, quando realmente a gente vê que as políticas públicas adotadas em nossa cidade e no país não vêm dando certo. Tá? Então eu acho que esse momento agora não é de greve, é um momento de acolher toda a sociedade e que os pais, os alunos possam observar também a necessidade de estar do lado do professor que está no chão de sala. Quando nós tivermos essa relação, eu acho que a coisa começa a mudar. Então, eu acho que tem que trazer mais amor para dentro da escola, mais verdade, contextualizar toda essa problemática do tecido social brasileiro. A gente vai conseguir construir uma escola mais dinâmica e de mais harmonia. Então é isso aí, muito obrigado, Ednilson. Eu agradeço, Guilherme, vamos estar sempre aqui à disposição do seu canal, tá bom? Obrigado. Eu estou aqui com o André Foca, professor. André, você enquanto professor, né? Qual que é o seu sentimento aí de estar na sala de aula, sabendo aí disso tudo ocorrendo? Bom, nesse momento acho que é um momento de muita preocupação e é um momento onde a gente sentimento muita flor da pele. Os professores estão muito preocupados e estão, na verdade, com muito medo. O problema desse sentimento de medo é que ele paralisa as pessoas, ele faz, inclusive, que elas tomem decisões equivocadas. O que eu vejo nos meus colegas, assim, é essa postura, por exemplo, de aceitação de a presença de polícia dentro das escolas, essa aceitação dessas medidas que são de cunho autoritário e que não resolvem o problema, mas que são aceitas por conta do medo. Então, acho que é muito importante, por exemplo, essa atividade que a gente está participando de agora, essa palestra, porque é um momento também de fortalecimento, de pensar também outras propostas, aquilo que de fato pode resolver o problema. Sim, não sei se você é do estado, da prefeitura, mas assim, os órgãos das escolas têm dado uma instrução de como lidar em relação a isso, né? O que fazer, tem dado aí condições para vocês trabalharem nesse momento? Olha, eu sou professor do estado e assim, pelo menos do que eu posso falar da realidade da minha escola,
é que assim, existem limitações, mas que chegam de uma maneira muito atravessada. Elas não chegam de uma maneira centralizada ou não chegam de uma maneira organizada também. Chega muito assim, a partir de reuniões que são feitas, reuniões dos dirigentes com a polícia, mas assim, não é exatamente uma coisa orquestrada e pensada de fato. Não tem um planejamento de inteligência. É um planejamento feito ali aos 45 segundos do tempo para se resolver um problema que não se sabe ainda como resolver. Então, assim, existe informação, mas ela chega, como eu falei, picada, é uma informação desencontrada. Para finalizar, né, quais são os motivos dessa violência, né? Como que você analisa essa questão? Desculpa, posso repetir? Quais são os motivos desta violência toda nas escolas, né? Onde que a gente encontra a explicação? Olha, eu acho que a gente tem que separar dois tipos de problema. Existe um problema mais crônico das escolas, que envolve bullying, que envolve casos de indisciplina, que é aquilo que a gente está mais acostumado a ver nas escolas, que é um problema muito sério, mas que é algo que a escola já tem caminhos para dar resposta. Agora, o que está acontecendo agora, desses ataques, né, desse modelo norte-americano, muito infeliz que a gente está importando de lá, tem muito a ver principalmente com a misoginia, com a cultura do ódio, mas é algo que está sendo muito inflado por fake news, por desinformação. Então, assim, não quero diminuir o problema, falar que ele não é importante, mas a verdade é que existe assim também um superdimensionamento desse problema, que na verdade é novo, que a gente está aqui ainda aprendendo a lidar com ele, mas que na prática também envolvem esses problemas muito ligados ao bolsonarismo, a essa prática da cultura do ódio, a cultura de violência contra as mulheres, e que se expressa por essa violência, mas como eu falei, que ela tem que ser vista como algo separado daquilo que são outros problemas de disciplina que a escola já enfrenta. Então a gente tem que saber separar essas duas coisas, mas deste problema novo, a misoginia para mim é o pior problema. Sim, e para finalizar, você consegue ver alguma relação com o novo ensino médio e essas ondas de violência? A relação ela não é tão direta, mas a relação ela vai no sentido do sucateamento do ensino médio, que é muito presente. Menos aulas está tendo uma dificuldade da escola para organizar a grade de aulas mesmo com os alunos, então esse problema acaba prejudicando. Então é isso aí, muito obrigado, André. Valeu, muito obrigado. Eu estou aqui com o Joca, né, o Joaquim, do Sindicato aí da Alimentação, uma importante figura aqui do movimento aqui de São José e região. Juca, né, como que o Sindicato da Alimentação e você vê essa questão da onda de violência? Com muita preocupação. Eu acho que esse movimento hoje que está meio que se iniciando aqui em São José, chamado pela POS, Sindicato dos Servidores Municipais, eu acho que tem que ser uma pauta de todos os sindicatos da região, né? Porque a luta dos professores, a luta contra a possibilidade do fascismo, contra os ataques que estão acontecendo na escola, não pode ser uma luta que restringe aos professores, porque são os nossos filhos, nossos netos que estão lá dentro. Então eu vejo com muita preocupação e eu acho que os sindicatos têm que se envolver nesse debate. Sim, e você acha que a greve é a melhor saída? A greve? Isso. Não, eu acho assim, eu acho que primeiro tem que ter todo um debate de conscientização da população, né? A população em si tem que ser conscientizada. Depois, eu acho que a greve ela pode ser uma também das armas que os professores podem usar, certo? Para estar discutindo isso. Agora, a greve ela não vai conscientizar os alunos maldosos que pensam, né, que aí incentivado por uma série de questões, a ele não praticar mais isso. Então a gente precisa primeiro, acho que partir para um processo de conscientização, mobilização da sociedade, envolvendo a comunidade e depois talvez a greve seja uma saída. Então é isso aí, muito obrigado, Juca. Valeu, obrigado a você. Eu estou aqui com a Sirlene, né, co-deputada estadual, né, da bancada feminista. Sirlene, como que esse assunto está sendo discutido aí na LESP? Olha, tem um projeto, como eu falei, né, do Guto Zacarias, que propõe colocar policiais em suas folgas nas escolas. Mas ainda não foi a votação e ainda não foi aberto o debate desse tema, deve ser da próxima semana.
E como que o governo Tarcísio vem lidando com isso? Olha, eu acabei de pegar uma matéria agora do G1 dizendo que ele não vai colocar detector de metais e ele não vai colocar polícia dentro das escolas. Isso foi a declaração dele hoje. Apesar de ter esse projeto do PL, né, que é o partido de apoio dele. Nós, da bancada feminista, somos contrárias à polícia na escola. A gente acha que deve ter investimento na educação. O Tarcísio anunciou também o corte de verbas na educação, né, passando de 30% para 25%. E isso é um absurdo. Então, nós queremos investimento em educação, nós queremos o concurso público de funcionários, de professores nas escolas, nós queremos o contrário. Para poder combater a violência, tem que estruturar as escolas, tem que investir, não tirar dinheiro. Entendi. Muito obrigado, Sirlene. Por nada. Eu estou aqui com a Andressa. Andressa é da Campanha Nacional pelo Direito de Educação. Andressa, como que você enxerga, né? Como que você está vendo aí toda essa onda de violência nas escolas? A gente vê com preocupação, né, e tristeza todo esse processo, mas como a gente debateu em vários espaços e aqui hoje também, essa é uma violência que está na sociedade e que chega às escolas, né? Temos falado da violência às escolas. Então, por isso também que a gente fala sobre que as soluções que são para um problema tão complexo passam também por soluções que não são só em âmbito da escola, mas também em toda a sociedade. Certo. Muito se discutiu aí na questão do dia 20. Eu queria que você explicasse para os ouvintes, né, o que está acontecendo, né, qual que é o risco do dia 20. Então, existem boatos sobre ameaças, muitas vezes são boatos para gerar pânico, e a gente tem a ideia de que esse dia 20 seja um dia marcado por mostrar uma escola viva, mostrar que a comunidade está feliz, a comunidade tem paz, a comunidade tem muitas coisas boas para propagar, né, que é uma reação a essa violência toda, a esse discurso de ódio. A gente está em comunidade, a gente está unido, a escola é viva, e é um pouco esse o caminho que a gente tem traçado para manifestações, atos em todo o país para o dia 20. Muito obrigado, Andressa. Eu que agradeço e ficamos à disposição. Eu estou aqui com a Juliana. Juliana, como que foi essa atividade? Qual que é o seu balanço dela? Eu sinto que essa atividade foi muito positiva, porque é importante fortalecer esses espaços sindicais como espaços formativos. Então, a gente teve a presença de parlamentares, de pesquisadores, de professores, de sindicalistas. Essa discussão foi muito plural. É importante a gente fortalecer esses espaços democráticos de debate, no sentido de que as saídas não são fáceis, as saídas são complexas, e a partir desses momentos a gente consegue pensar em caminhos possíveis de saídas em relação à violência às escolas. Então, eu considero que esse debate foi muito produtivo, que a gente se fortaleça cada vez mais para afirmar uma educação pública gratuita de qualidade por escolas seguras. E quais são as tarefas, só para a gente terminar? As tarefas são muitas, né? Em relação à escola, eu sinto que é fortalecer a comunidade escolar, criar cada vez mais círculos de cultura, espaços de discussão, fortalecer o princípio de gestão democrática, a criação de grêmios estudantis, de conselhos escolares, que as famílias possam estar junto com a escola nessa atuação, e também que a polícia, né, nesse papel das violências às escolas, ela atue nesse campo da inteligência, que ela possa monitorar e fazer essa intervenção em relação às redes sociais, às redes extremistas, né? Então, são muitos papéis, são muitos lugares que a gente vê que precisam de saídas coletivas, mas em relação à escola, esse princípio da gestão democrática é um dos caminhos possíveis. Então é isso aí, muito obrigado. Obrigada. Eu estou aqui com a Jéssica, professora e também aí do Sindserv. Jéssica, primeiramente, enquanto professora, né, qual que é o sentimento aí da categoria perante essa onda de violência? É um sentimento de indignação muito profundo, porque a gente, dentro das escolas, já tem denunciado a violência há algum tempo, né? Isso tem sido parte do cotidiano das escolas.
e agora ela se expande por conta do contexto político, social, econômico que a gente está vivenciando, que é de ascensão de grupos da extrema-direita, né? Em que pese o fato da gente ter conseguido derrotar eleitoralmente o Bolsonaro no ano passado, a extrema-direita segue muito articulada, né? O fascismo segue muito articulado. E agora eles encontraram um lugar mais um lugar para atacar, que já era um lugar que eles atacavam de várias outras maneiras, com privatização, com projetos de perseguição ao professor, de intimidação de estudante, mas agora encontraram a violência a mais bárbara possível para implementar dentro das escolas. Então, a gente está gritando socorro há muito tempo e essa indignação, acho que é o sentimento que está muito marcado agora, indignação e também medo, né? Estamos com muito medo. E sobre essas ondas de ataques estarem ligadas aí com grupos de extrema direita, como que você vê isso? É isso, esses grupos de extrema-direita veem a escola como um ambiente propício, né, para fazer esses ataques, porque é um ambiente de socialização da juventude, é um ambiente onde os estudantes convivem, onde a juventude da classe trabalhadora está. Então, realizar os ataques, e mais do que isso, organizar esses ataques, aliciar esses jovens para fazerem parte desses grupos de extrema-direita, é uma maneira da extrema-direita ganhar mais terreno na disputa política da sociedade, né? Então, eu vejo mais como mais uma maneira de construir bases para a extrema-direita seguir sendo uma força política importante no nosso país. E para a gente finalizar aqui, né, que já está tarde, Jéssica, Obrigada por ter vindo, nós mesa de debate, a gente defende, né, que acho que é preciso ter uma paralisação, é preciso ter um dia de paralisação, greve, né, nacional aí da educação, né? Como que você vê isso? Eu acho que é fundamental. A paralisação ajuda a dar visibilidade para o que está acontecendo e é uma maneira de gritar basta, né? Já tem o dia 19, que é um dia que está sendo trabalhado pelo movimento estudantil como um dia de mobilização nacional contra a reforma do ensino médio. E tem agora também a questão do dia 20, né, que é um dia que a gente está vendo que no Brasil inteiro estamos sofrendo essas ameaças de ataques nas escolas, que eu acho que é mais um dia onde pode ser feito uma luta importante para dar visibilidade para o tema, né, para combater a extrema-direita e a violência nas escolas. Então é isso aí, muito obrigado, Jéssica. Tamo junto, obrigada, mesa de debates.